Paz do Senhor para os irmãos. Vamos fazer uma oração antes de começarmos a nossa reflexão, tá bom? Feche os seus olhos, faça a sua oração ao Senhor, do seu jeitinho, da forma como o Espírito Santo lhe orientar nessa oração. Senhor Jesus, nos encontramos diante da Tua presença e eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Peço que o Senhor nos guie a toda a verdade nessa palavra, a Tua verdade, que o Senhor venha, Deus, trabalhar no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vida através dessa palavra, que ela entre no nosso coração e que ela dê muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Como nós sabemos, toda sexta-feira a gente tem uma reflexão sobre a palavra. É o nosso momento de escola bíblica, mas o intuito não é a gente discorrer aqui sobre grandes temas teológicos, nada disso, por causa até mesmo do nosso tempo, que é pequenininho, os vídeos precisam ser mais curtinhos, então a gente não pode discorrer, falar sobre temas muito complexos. Então eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão que está no livro de Neemias. Então abra sua Bíblia no livro de Neemias, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Neemias. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar de Neemias, conhecem Neemias, sabem sobre Neemias. As pessoas que estão adaptadas aí à igreja, aí à escola bíblica dominical, elas conhecem sobre a história de Neemias. O livro de Neemias, ele vai dar um relato sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E só uma curiosidade, sabe o que significa Neemias? Significa o Senhor consolou. É o significado do nome Neemias, tá? Quem foi Neemias, gente? Neemias era o copeiro pessoal do rei Artaxerxes. Era um rei da Pérsia, Neemias trabalhava para ele como copeiro pessoal. Nós não vamos entrar assim em muitos detalhes sobre o livro. Eu quero acreditar que você vai ler o livro aí na sua casa, mesmo que você já tenha lido, que você vai fazer uma reflexão sobre o livro de Neemias durante essa semana até a próxima sexta-feira. Então eu quero acreditar que você vai pegar esse livro de Neemias e que você vai estudar ele detalhadamente, tá? E vai fazer aplicações pessoais na sua vida sobre o livro, tá bom? Faça isso. Não vou ler tudo, fazer todas as leituras aqui. Deixa aberto que daqui a pouco nós vamos ler uma passagem. Mas aqui o tempo não nos permite fazer uma leitura longa sobre o livro. Então, por isso eu peço, faça a leitura do livro todo. É um livro pequeno, leia o livro todo na sua casa e estude o livro, estude a história, estude o contexto histórico ali do momento, e deixa o Senhor falar e trabalhar o seu coração também, através do livro de Neemias, tá bom? Então, o livro de Neemias, ele vai trazer ali um relato sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém, e Neemias, a gente meditando na história desse homem, nesse livro, a gente percebe que Neemias, ele foi um grande modelo de fé e de persistência, inclusive em oração. Então, Neemias, ele é um modelo que nos traz, assim, até esperança para os sonhos, não é? É um modelo também de esperança, é um modelo de fé, de persistência, de garra, de luta, né? Um modelo de força para nós. Neemias trabalhava para o rei, trabalhava no palácio, era copeiro, e um belo dia Neemias recebeu uma notícia. Foram visitar Neemias, né? Um dos irmãos de Neemias foi visitá-lo e levou para ele uma notícia que está lá no capítulo 1, no versículo 3, lá no finalzinho, diz assim, ó, a notícia que ele perguntou algumas coisas. E ele teve essa notícia: o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Uma das notícias que ele teve foi essa. E Neemias diz assim, ó, no 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então Neemias orou,
chorou, se entristeceu, porque os muros da sua cidade estavam derrubados. Aquela cidade estava frágil, porque agora os inimigos poderiam entrar a qualquer momento que quisesse, porque os muros estavam destruídos, estavam suscetíveis aos ataques dos inimigos. Então, Neemias recebeu essa notícia. Qual foi a atitude dele? Chorou. Às vezes nós recebemos algumas notícias e nós choramos, e muitas vezes nós precisamos chorar. Chorar faz parte da nossa vida. Às vezes nós precisamos disso, chorar. Então Neemias chorou, jejuou e orou. E depois Neemias teve mais atitudes que nós vamos verificar daqui a pouco. Nós vamos dar uma paradinha no vídeo para ele não ficar muito grande e voltamos no próximo vídeo, tá bom? Aguarda aí. Então tenha em mente, claro, o seu propósito. Se você tiver clareza de propósito, se você tiver consciência, se você tiver aqui dentro de você a certeza daquilo que Deus planejou para você, daquilo que você sonha, daquilo que você deseja construir, nenhuma voz contrária vai fazer você desistir. Nenhum empecilho vai fazer você desistir. Nada vai fazer você parar. Porque você está indo ao encontro do seu propósito, porque você está indo ao encontro do seu sonho, porque você está indo ao encontro do que Deus planejou para você. A única coisa que você precisa ter é clareza do seu propósito, a certeza que o Senhor está com você. Porque se você tiver certeza que você tem a companhia do Senhor nesse projeto, pode ter certeza que o Senhor vai fortalecer as suas mãos quando elas estiverem fracas. Quando você se sentir ameaçado, quando você se sentir enfraquecido, você vai olhar e vai dizer assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer, eu não posso parar para ouvir vozes contrárias, não posso parar para ouvir você que está falando contrário ao meu sonho, contrário ao desejo do Senhor na minha vida, contrário ao propósito. Não posso parar para ouvir. Estou fazendo uma grande obra, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que concluir a obra. Não importa o que você fala, não importa se é verdade, não importa se é mentira, não importa o que está falando. O importante é que eu estou aqui, firme, trabalhando em rumo e em direção a um propósito muito maior. Então Neemias nos traz, irmãos, essa visão, essa visão de propósito, esse exemplo de persistência, e que nós possamos aprender hoje com Neemias. Até também uma visão e um propósito, e até persistência, e até conseguir de tijolinho em tijolinho, construindo os nossos sonhos, de tijolinho em tijolinho, construindo os nossos propósitos. Fica com o Senhor, que o Senhor Jesus possa falar mais alto ao seu coração, através dessa reflexão. E eu vou pedir novamente, leia todo o livro de Neemias, estude, porque é muito bom esse livro. Ele vai trazer grandes lições para a sua vida, tá bom? Leia a palavra do Senhor, desfrute, porque é muito bom. É muito bom conhecer a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Tô aqui tentando me adaptar aqui à tecnologia, tá, gente? Vamos voltar aqui para a palavra. Então, lá no verso 2, diz assim, ó: no mês de Susã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então Neemias estava entristecido pela notícia que ele tinha recebido. E por isso, porque ele nunca chegou triste na presença do rei, o rei achou estranho. Então o rei perguntou: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza, então, só pode ser do coração, disse o rei pro Neemias. Essa tristeza só pode ser do coração. Então, com muito medo, olha só, gente, Neemias sentiu medo de falar com aquela autoridade, mas com muito medo, eu disse ao rei:
que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então Neemias conversou ali com o rei, contou a situação, contou como estava, e o rei deu a permissão a Neemias de ir na cidade dele reconstruir os muros. E Neemias foi fazer a reconstrução, convocou homens para trabalhar ali naquela obra. Você, no decorrer do livro, você vai vendo. E agora eu quero chegar aqui no capítulo 6. E aí, agora a gente vai ler um pouquinho, tá? No capítulo 6, vamos ler a partir do 1. Quando a tentativa de intimidação, Neemias já estava lá na reconstrução dos muros, inclusive já tinha terminado a reconstrução. Faltava só colocar as portas, quer ver? Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso eu enviei mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra, para ir encontrar com vocês, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito. Aí ele mandou uma carta contando uma história absurda sobre Neemias, dizendo que ele estava armando um motim, uma confusão, porque ele queria fazer guerra, esse tipo de coisa. E Neemias respondeu, eu vou ler, não é tanta coisa assim, vou ler. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo os muros. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Então, Neemias respondeu à altura. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Eles estavam inventando uma história sobre Neemias, achando que eles seriam enfraquecidos com essa história. A atitude de Neemias: eu orei pedindo, Senhor, fortalece agora as minhas mãos. E eu quero fazer a nossa reflexão aqui no 6, porque a história de Neemias, ela me chama muito a atenção. Eu gosto muito da história de Neemias. É um canal de muita bênção na minha vida, essa história. E o que eu vejo em Neemias, eu quero trazer para essa reflexão de hoje, é que Neemias, ele tinha claro na mente dele um propósito. Era claro o propósito que Neemias tinha de reconstrução dos muros. Eles mandaram chamar Neemias, os inimigos mandaram chamar Neemias no momento que ele havia reconstruído os muros já. Só que faltava colocar as portas. E olha que interessante, se ele deixasse a obra, os inimigos poderiam entrar pelas portas, porque as portas ainda não tinham sido colocadas. Mas a resposta dele foi: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar isso agora para atender vocês. Mandaram a carta, inventaram, nada disso é verdade. Senhor, fortalece as minhas mãos, não me deixe ser enfraquecido. E para mim, Neemias é um exemplo de quem tinha um propósito claro em seu coração, de quem tinha a real noção do que era o seu chamado e do que era a sua missão. Um exemplo de segurança no Senhor. Para mim, Neemias era uma pessoa que tinha o olhar no Senhor e sabia para que ele tinha sido chamado para a reconstrução daqueles muros. Sabia qual era o propósito da reconstrução daqueles muros. E eu quero deixar essa reflexão para você hoje. Tenha
a nítida clareza do seu propósito. Se você tiver a clareza do seu propósito, da sua missão, daquilo para o qual Deus te chamou, não vai ter ninguém que vai te tirar do teu propósito, porque você estará fazendo a sua grande obra. Tenha clara a noção do seu propósito. Não permita que ninguém desvie você do seu foco. Não permita ninguém desviar você do seu alvo. Às vezes é muito fácil as pessoas nos desviarem do nosso alvo. Basta contar uma história que nos desagradou. Basta contar uma história que não é verdade sobre nós. E aí a gente sai do nosso alvo, a gente sai do nosso propósito, a gente sai do nosso foco. E a gente esquece aquilo que nós estávamos fazendo. Se Deus colocou algo no seu coração, se você tem um propósito de vida, se você tem um propósito diante do Senhor, se você tem algo que você tem que fazer, foca nesse propósito, fica nesse propósito, não permita os inimigos te tirar do seu propósito. Olha para o alto, quando lhe faltar forças, fala: Senhor, fortalece as minhas mãos, assim como o Senhor fortaleceu as mãos de Neemias, fortalece também as minhas mãos. Olha para o seu alvo. Saiba que você está fazendo uma grande obra. Talvez hoje você não está aí fazendo construções, não é isso, mas às vezes você tem um sonho no seu coração, tem o desejo de realizar algo, às vezes o Senhor colocou um sonho no seu coração, às vezes é a sua família que precisa ser reconstruída, às vezes é uma porta de emprego que é impossível para muita gente, mas que para Deus é possível. E se você focar no Senhor, colocar o seu alvo no Senhor, o Senhor vai fortalecer as suas mãos para que você faça essa grande obra, essa grande construção. O que eu quero deixar para você hoje, nessa sexta-feira, tenha em mente claro o seu propósito. O seu propósito esteja na sua mente. Vamos cortar um pouquinho e voltamos num videozinho para a gente concluir, tá bom?